noite para você que já está aqui conectado comigo no Zoom nesse momento, que faz parte também da comunidade Aprendendo Neurovendas. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro do ano de 2023, no qual eu pretendo fazer vários encontros para que você possa ter conteúdos gratuitos e aprender técnicas de neurovendas para começar a aplicar no seu negócio no dia a dia. Quero convidar você que está me ouvindo aí, que está de câmera fechada, a abrir a sua câmera para que você possa participar e também para que eu possa te ver, para que eu possa te conhecer, para que a gente possa interagir aqui nos próximos 60 minutos que estaremos juntos aqui. Já estou vendo o Flávio. Tudo bem com você, Flávio? Seja bem-vindo. Miguel também. Geni, Thelma, prazer conhecer você. Tudo bem, Rosália? Que bom que você está aqui. Estou vendo mais pessoas presentes na sala também. A Luciana, a Geise, a Mariana, a Jeane, a Maria, a Ailis, a Cris, a Catiúce, Luciana Pereira também. Que bom, Sônia, Marlene, Lourdes. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que você está aqui. Que bom que você reservou esses 60 minutos para você fazer parte dessa aula inaugural da comunidade de Aprendendo Neurovendas. Que bom que você está presente aqui para aprender coisas novas que eu tenho certeza que vai agregar bastante no seu negócio no dia a dia. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, porque a gente colocou uma pesquisa rápida lá na comunidade para que você pudesse se inscrever e fazer parte do Zoom essa noite, justamente para que a gente tivesse um termômetro e pudesse entender quem é que está aqui participando da comunidade e participando desse trabalho também que eu venho desenvolvendo desde 2021, quando eu comecei a treinar pessoas, quando eu comecei a fazer aquilo que eu gosto, quando eu comecei através das mentorias individuais, das palestras, dos treinamentos de equipe presencial e também aqui pelo Zoom, que eu comecei a fazer toda a disseminação de cultura, de conhecimento, de informações, de tudo aquilo que eu venho aprendendo através dos meus estudos e também através da minha experiência profissional. Se você não conhece o meu trabalho até então, eu quero me apresentar e te contar por que você está aqui essa noite, por que eu decidi criar essa comunidade. Inclusive, eu vou sentar aqui pertinho da câmera para eu poder ver todos vocês e a gente conduzir esse encontro de hoje à noite justamente num formato de bate-papo, no qual você vai poder falar, interagir comigo. Aqui embaixo, no seu Zoom, tem uma barrinha de ferramentas, que tem um chat no qual você vai poder entrar nesse chat, conversar comigo, mandar suas perguntas e também abrir o seu microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí, Flávio? Sinaliza para mim, Miguel, tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Maravilha, tudo bem, Marilda? Agora que abriu a câmera aí, eu consigo te ver direitinho. Que bom que você está aqui. Feliz de receber vocês. Maria também lá da Araguaia tomando água. Que legal ter você aqui, Maria. Beijo para você. É bom, muito bom ver rostinhos conhecidos das pessoas que eu já treinei e quem eu também vou conhecer a partir dessa noite. Muito bem. Eu comecei a minha jornada de treinamentos em 2015, num programa chamado A Jornada da Mulher, no qual era uma das palestrantes convidadas responsável pelo tema de empoderamento feminino. Naquela época, eu ainda trabalhava na Avon Cosméticos e eu já trabalhava com conteúdos para força de vendas, eu trabalhava na área de comunicação, estava responsável por conteúdos de vendas, conteúdos que ensinam as pessoas a vender. Naquela época, a gente treinava em torno de 1,5 milhão de pessoas a cada 20 dias, porque eu era responsável pelo treinamento Encontro de Negócios, que são as reuniões que a Avon faz a cada 20 dias de apresentação do novo catálogo, e não é somente uma apresentação de produtos, também tem a apresentação de metodologias de vendas, de comunicação, de persuasão, de formas de engajar as pessoas para que elas pudessem vender mais. Naquela época foi plantada no meu coração a semente daquilo que eu faço hoje. E de 2015 para até hoje, o que eu fiz foi só estudar e praticar muito venda no campo no dia a dia e entender de fato como é que funciona não só o ambiente de vendas, mas a cabeça, a mentalidade de quem vende no dia a dia. Em 2018, eu decidi que eu faria
duas formações. Eu fiz a minha formação em coaching e também fiz a minha formação em PNL, Practitioner em Programação Neurolinguística. E durante essas duas formações, eu descobri a Florida Christian University, que é a universidade que eu faço doutorado hoje nos Estados Unidos. Naquela época que me foi apresentada a universidade, também me foi apresentada a oportunidade de fazer um mestrado em neuromarketing, a neurociência aplicada às necessidades de marketing para as empresas. Eu estava ascendendo profissionalmente, eu já era gerente de comunicação na Zeiss, uma grande empresa que vende lentes de óculos. Não sei se você conhece a Zeiss, mas a câmera que tirou a foto do homem quando ele pisou na Lua, em 1959, foi uma lente Zeiss. E eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalhei nessas grandes empresas, nas multinacionais, porque elas foram a minha base profissional e eu sempre trabalhei em empresas de segmento de venda direta. Só para você ter uma ideia, em 2012, quando eu fazia parte da equipe do Google Street View, do Google Maps, onde você procura endereços hoje na internet, eu fui responsável pelo mapeamento do Chile, da Argentina, da Colômbia, de 100% de todos os mapas desses países. Foram mais de 2.000 negociações para que esses países autorizassem que o Google tirasse fotos 360 de pontos turísticos, de comércios, de locais, para que hoje, quando você procure um endereço lá no Google Maps, você consiga enxergar uma foto real num passeio 360 do que é aquele local. Quando eu comecei a fazer o mestrado em 2018, começou a despertar em mim o desejo de começar a treinar pessoas. Afinal de contas, não fazia mais sentido para mim aprender e viver tudo aquilo que eu estava vivendo e não disseminar, não levar conhecimento para outras pessoas. E eu tive a grande oportunidade, porque eu tive um mentor, e talvez vocês já devam ter ouvido falar dele, o Caê Nóbrega, que é um dos grandes mentores de liderança hoje do mercado. O Caê foi uma das pessoas que mais me treinou para treinar pessoas. Em 2019, eu já trabalhei com ele em alguns momentos, justamente para que eu pudesse aplicar as técnicas de neurociência que eu estava aprendendo na universidade com pessoas, para validar aquilo que eu estava aprendendo, e foi aí que surgiu a minha paixão por treinamentos. Em 2020, quando começou a pandemia, eu já estava morando no Pernambuco, eu era diretora do SAF, uma rede de funerárias das cidades de Petrolina e de Juazeiro, na Bahia, e foi aí que eu comecei, de fato, a colocar em prática, já depois de formada em neuromarketing no mestrado, uma série de coisas que eu aprendi no dia a dia. Glauci, não precisa de senha para entrar, tá bom? Eu estou vendo você falar aqui que é para eu colocar lá na comunidade, mas não precisa de senha, não. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com o Zoom, se tem alguma coisa bloqueada, para poder liberar. Ah, tem gente querendo entrar e não consegue. Então, deixa eu fazer aqui, espera aí, 1, 2, 3, vamos fazer a mágica aqui de liberar para quem não está conseguindo, para que essas pessoas consigam também. Vamos só esperar meu WhatsApp abrir no computador aqui, eu já mando o convite lá. Mas se vocês puderem anotar e passar a senha para quem está falando, é 173790, mais fácil ainda, ó. Deixa eu já fazer aqui, ó, senha 173790. Pronto, liberado para quem está precisando de senha para entrar aqui no Zoom e continuar. Eu parei quando eu estava falando para vocês da minha experiência de ter morado no Pernambuco durante a pandemia, que foi um dos momentos mais desafiadores da minha carreira. Afinal de contas, eu trabalhava no serviço funerário, grávida da Angelina, e tendo a oportunidade de ver de fato como é que a gente faz a gestão das nossas emoções na prática. Foi um dos momentos assim mais bacanas da minha carreira, porque eu consegui aplicar de fato a gestão emocional no ambiente corporativo, e logo depois aconteceu uma série de coisas inesperadas, porque a minha filha nasceu, que era esperado, mas eu fui mandada embora da empresa, eu voltei a morar em São Paulo, eu passei por um processo de depressão. Afinal de contas, quem é a mulher que não tem depressão pós-parto, né, minha gente? Isso acontece com todo mundo. E foi nesse momento de recuperação, né, Glauci, que de repente veio na minha mente a questão do tipo, eu preciso voltar a fazer aquilo que eu gosto. Desempregada, procurando uma oportunidade de trabalho, eu decidi que eu ia voltar para a sala de aula, afinal de contas, aquilo já estava despertado dentro de mim. E eu também já tinha, naquele momento, começado a fazer um doutorado em neuromarketing, que é o que eu estudo hoje.
Comecei a fazer o doutorado, e o doutorado desperta na gente muitas coisas que a gente nem imagina que é possível acontecer. Inclusive, antes de entrar com vocês aqui, eu estava numa mentoria individual com uma cliente fantástica, que daqui a pouco eu vou soltar lá no Instagram o depoimento dela. Em 15 dias, ela aplicou uma das técnicas que eu vou ensinar para vocês, e ela conseguiu faturar R$3.000. Faturar não, ter de lucro R$3.000 em 15 dias aplicando aquilo que eu venho ensinando para ela na mentoria. Fantástico o depoimento dela, daqui a pouco eu vou soltar esse depoimento lá no Instagram. Mas quando eu comecei a treinar pessoas e eu já estava fazendo doutorado, eu achava que aquilo que eu deveria treinar as pessoas no dia a dia deveria ser liderança, porque a gente precisa ser líder de si mesmo, porque a gente precisa ter autogoverno, porque a gente precisa ter domínio próprio, porque a gente precisa engajar as pessoas por conta da nossa voz de liderança. E eu fui percebendo ao longo de todo o ano de 2022, enquanto eu treinava os mais de 5.000 alunos que passaram nas salas de aula que eu ministrei treinamentos para diversos clientes, como a Tupperware, o Kumon, durante o ano de 2022, eu percebi que sim, treinar liderança era uma necessidade, só que sim, treinar vendas era uma exigência. Afinal de contas, nós estamos num ambiente de vendas, você que está aqui faz parte de uma comunidade que se chama Aprendendo Neurovendas, e eu acredito que entender o processo de vendas, o ambiente de vendas, as técnicas de vendas, os comportamentos de vendas, é algo que é do teu interesse, e eu agradeço por você ter aceitado o meu convite para fazer parte da comunidade, que já tem mais de 500 pessoas lá dentro do grupo do WhatsApp, e eu preciso contar para você uma novidade, o WhatsApp agora faz grupos com até 5.000 pessoas, olha que legal. Você pode colocar todo mundo que você conhece dentro dos seus grupos de WhatsApp, porque dá para você chegar até 5.000 pessoas sem você precisar depender do Telegram, por exemplo, né? E aí eu decidi criar a comunidade porque eu estava fazendo uma live no Instagram, que é um trabalho que eu já faço com frequência há quase um ano, todo domingo às 9 horas da noite. Tem live no Instagram, é aula aberta, é um tema específico que eu pego e trago uma lupa e debulho esse tema com você. Eu te dou uma aula de graça no Instagram todo domingo à noite. E foi numa dessas aulas do Instagram no domingo à noite que Deus falou no meu coração: ô, Juliana, você está estudando um doutorado e você até agora não está usando nada daquilo que você está usando no doutorado no dia a dia, minha filha. Por que você está estudando, então? Aí eu comecei a pensar e falei assim, gente, se eu estou estudando um doutorado em neuromarketing, continuando a minha pesquisa de algo que eu comecei em 2019, por que eu não estou entregando aquilo que eu aprendo para as pessoas que estão à minha volta? E aí começou uma contradição dentro de mim, porque eu falei, eu não quero entregar conteúdo sobre liderança, porque liderança traz resultado, tá bom? Olha para mim, liderança traz resultado, mas liderança não traz dinheiro rápido. O que traz dinheiro rápido é venda. O que traz dinheiro rápido, e aí se você quiser começar a anotar tudo aquilo que eu vou falar para você aqui, se sinta à vontade, porque, como eu costumo dizer quando eu entro em sala de aula, a tua aula começou, o que traz dinheiro rápido é venda. E eu vivo de venda. E eu comecei a puxar na minha cabeça o histórico de todos os momentos que eu vivi. 2.000 negociações no Google, mais de 10.000 novas vidas entraram no SAF, que somou uma venda de quase 150 milhões de reais. Tudo aquilo que eu contribuí de vendas no período que eu estava na van, eu falei, por que eu não estou ensinando vendas? Por que eu não estou ensinando? E aí eu comecei a trabalhar na minha mente o meu resgate de que eu deveria aprender cada vez mais sobre neurovendas, que foi o tema do meu doutorado, do meu mestrado em 2019, e que eu deveria começar a ensinar isso para vocês. E é a partir daí que foi criada, então, o trabalho que você já está fazendo parte e acompanhando há pelo menos 3 semanas lá no grupo do WhatsApp, a comunidade Aprendendo Neurovendas. A comunidade Aprendendo Neurovendas, ela foi criada justamente para eu entregar de forma gratuita para você, com uma alta frequência. Eu não sei se você já percebeu que eu faço enquete, eu mando vídeo,
eu mando livro, eu mando podcast, eu gravo áudio falando com você de coisas sobre vendas que eu vi, que eu achei interessante, que é importante você prestar atenção, que você tem que aprender, que você tem que saber. Eu faço enquete para eu ter a temperatura do que você está precisando, do que você quer aprender, quais são suas áreas de interesse. E eu também vou promover, como você está participando aqui nessa noite, essas aulas abertas e gratuitas aqui no Zoom, para que você possa conversar comigo, para que eu possa te conhecer. Inclusive, eu quero convidar você, se possível, para você poder abrir a sua câmera, para a gente poder interagir, porque eu estou aqui para te pedir ajuda. É isso mesmo. Eu estou aqui para te pedir ajuda. E a ajuda que eu vou te pedir, meu querido e minha querida, não custa nada financeiramente, tá bom? A ajuda que eu quero te pedir é que, como estudante de um doutorado, eu tenho por obrigação fazer uma pesquisa. E essa pesquisa, ela é uma pesquisa de comportamento. Eu tenho que ouvir as pessoas e eu preciso entender se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou ensinando, se aquilo que eu estou entregando de conteúdo, você está aplicando e tendo resultados. Então, a comunidade foi criada para eu te ensinar a vender através de técnicas avançadas de vendas aliadas à neurociência. Eu já vou te explicar o que é neuromarketing, o que é neurovendas daqui para frente. E o meu único pedido para você é aceite de bom coração, aplique, porque se você aplicar, você vai fazer dinheiro, e me conte os seus resultados. Porque quando você me conta sobre os seus resultados, isso contribui para a minha pesquisa de doutorado, isso valida a minha tese, isso valida a metodologia que eu estou criando e que precisa ter um número significativo de pessoas envolvidas praticando aquilo que eu venho falando para elas, e se elas praticarem, tiverem resultados e der certo, isso faz, sabe o quê? Que eu me transforme de fato numa doutora, que eu receba o título de PhD. E por que isso está acontecendo nesse momento? Porque esse é o ano da minha formatura no doutorado. 2023, eu preciso dizer uma coisa para você. Eu vou parir. É isso mesmo. Eu vou parir em 2023. Ou eu vou parir uma nova criança, porque eu também pretendo engravidar e ter o segundo filho, ou eu vou parir um doutorado. Ou eu vou parir as duas coisas. Eu não sei o que eu vou parir, mas o doutorado eu tenho por obrigação parir. E agora, no dia 5 de março, na semana que vem, é a minha aula de fechamento de projeto no doutorado, no qual eu entrego para a FCU, para a Florida Christian University, o tema, é isso mesmo, o tema, a delimitação do público, a minha área de pesquisa e qual é os gatilhos emocionais de vendas que eu vou trabalhar. Esse projeto que eu estou contando para você aqui, se você se voluntariar e quiser fazer parte, as portas estão abertas. Você vai ser convidado a responder pesquisa, a fazer testes, aplicar na prática e me trazer o seu feedback, a tua resposta. E vai contribuir para que o meu trabalho e o seu nome, que vai estar escrito no meu trabalho, é isso mesmo, tenha visibilidade internacional. Eu estou trazendo para você esse panorama justamente para você entender o porquê que eu criei a comunidade. A comunidade ela não foi criada para te vender nada. A comunidade foi criada para a gente se relacionar, para você contribuir comigo e para que eu possa contribuir com você também. E nesse processo de contribuição mútua, eu tenho muito para te entregar. Eu tenho conhecimento, eu tenho informação, eu tenho técnica, eu tenho sabedoria, eu tenho compreensão de comportamento, eu tenho estudos de mercado, eu tenho inteligência emocional e eu tenho domínio das técnicas avançadas de vendas, que é algo que eu sei que você precisa aprender cada vez mais. E esse é o motivo que você está aqui hoje, que eu te convidei para esse momento aqui no Zoom, porque eu tenho um conteúdo especial que eu preparei justamente para apresentar para você. Aprendendo neurovendas é entender como é que as técnicas de vendas estão associadas diretamente aos processos de vendas. Nos últimos 30 anos, a ciência ela tem avançado de forma cada vez mais rápida. E esses avanços estão contribuindo justamente na área de vendas. Porque vendas no dia a dia nada mais é do que uma oportunidade de você persuadir, influenciar e entregar valor.
resolver um problema e gerar confiança nas pessoas que estão à sua volta. A complexidade de vendas, ela acaba na prática entrando em cena, porque muitas vezes o seu modelo de vendas, o seu modelo mental da forma como você vende é empírico. Você modelou, você assistiu alguém vendendo e você achou que aquela forma era uma forma bacana ou correta e você foi lá inconscientemente, copiou e começou a fazer. Eu preciso dizer para você que no dia a dia, 85% das suas ações e das suas atitudes, elas são inconscientes. Você faz o que faz sem saber por que você está fazendo. Apenas 15% das suas decisões são conscientes. E o que é uma decisão consciente? Eu vou levantar daqui, eu vou afastar o banco e eu vou falar com você olhando diretamente pela câmera nesse momento. Isso foi uma decisão consciente. Eu pensei e eu executei exatamente aquilo que eu pensei e que eu falei para você que eu faria. Na maioria das vezes, nós tomamos decisões inconscientes ou nós agimos de forma inconsciente. E num processo de vendas, é isso que você precisa aprender a enxergar na prática. Porque muitas vezes o seu cliente ele não vai falar para você claramente o que ele quer, mas ele vai demonstrar através da linguagem corporal, por exemplo. E você precisa estar atento de como é que funciona o comportamento e o cérebro humano, justamente para que você possa capturar essas informações e conseguir vender cada vez mais, crescer em vendas e prosperar. Para isso, o que eu quero trazer para você de conhecimento? O primeiro ponto é que o comando do processo de vendas hoje está no cérebro, não está no coração. Muitas vezes a gente acha que a parte emocional ela é dominada pelo nosso coração. Metafórico, tá bom? O nosso coração, o sentimento, ele é metafórico. Porque todo o processo do nosso cérebro funciona da seguinte forma. Quando você vai agir, o processo da ação funciona assim. Essa parte da frente da sua cabeça, o córtex frontal, ele é responsável por você pensar. Aqui elaborado os seus pensamentos cognitivos e racionais de ação. Aqui também chega as informações de tudo aquilo que é capturado de modo externo. O que você sente, o que você cheira, o que você escuta, o que você vê, o gosto da comida que você come, tudo isso é informação que entra para sua mente através do seu córtex frontal, que está pensando se você vai dormir, se você vai pagar uma conta, se você vai dirigir, com quem que você tem que conversar, que programa na televisão você vai assistir. Tudo isso acontece na região da frente da nossa cabeça, do nosso cérebro. Na sequência, essa informação que é capturada pela parte da frente do nosso cérebro, ela é conduzida para o sistema límbico, para a parte límbica, que eu gosto de explicar com esse cérebro aqui numa visão 3D para ficar muito mais fácil de você entender. Toda essa estrutura bege do nosso cérebro, se você abrisse a cabeça, se você abrisse o cérebro de uma pessoa, não vai ser nessas cores que você está vendo aqui. Mas essa estrutura aqui do sistema límbico é responsável pela estrutura do sentir, do sentimento, das emoções. Essa é a estrutura que vai produzir hormônios, que vai conduzir as sinapses neurais e vai fazer a comunicação entre os neurônios através, sabe do quê? Das transmissões dos neurônios que estão na sua cabeça. É nesse lugar que ocorre a aprendizagem, é nesse lugar que acontecem os julgamentos, as crenças, é nesse lugar que você constrói a sua identidade, a sua visão de mundo. É nesse lugar que você dá significado a tudo aquilo que acontece na sua vida no dia a dia. E venda é um processo de significados. Por isso que a programação neurolinguística, a PNL, dominou o ambiente de vendas durante muitos anos. Mas agora, com os conhecimentos científicos da neurociência, nós precisamos entender cada vez mais que o ser humano pensa, o ser humano sente, mas o ser humano age no cérebro reptiliano, que é essa área daqui de trás da nossa cabeça, mais ou menos na região da nossa nuca, e você vai conseguir ver melhor aqui, ó, através desse bulbo cerebral aqui que eu estou te mostrando, que é considerado o cérebro reptiliano. Essa é a área que produz os comportamentos primitivos, de luta, de fuga, de sede, de sono, de medo, de coragem.
Por quê? Porque tudo isso está ligado diretamente à sobrevivência. Essa é a parte primeira do corpo humano que é formado quando você é um micro feto na barriga da sua mãe. Da gestação, da concepção da gestação até a 7ª semana, a primeira área do seu corpo que é definida é o sistema reptiliano. Essa é a primeira parte que, de fato, é construída pelas células que vão te dar vida, que já constrói, que já constitui a sua vida. Tanto é que os estudos científicos mostram que esta área é uma área semelhante à área dos macacos e dos jacarés. Por isso que tem tantos estudos científicos com camundongos, com macacos, com répteis, porque esta área do cérebro que comanda o inconsciente da vida humana fica aqui atrás na nuca. E essa é a área responsável pelo seu inconsciente. Por 85% das ações daquilo que você faz, sem saber por que você está fazendo. Por que você decide? Por que você toma esse caminho? E não observa todas as outras coisas, ou muitas vezes não consegue dar nem significado do porquê que você tomou essa atitude e por aí por diante. Entendendo como é que é o cérebro, qual é que é a ligação disso com o processo de vendas? Bom, a venda, você vai encontrar no dia a dia milhares de metodologias de vendas. Você vai encontrar a metodologia Spin Selling, você vai encontrar a metodologia Zopa, Bachana, você vai encontrar a IDA, não importa esses nomes que são dados no dia a dia. Uma metodologia de vendas bem feita, uma técnica, um processo de vendas muito bem aplicado, ele precisa passar por 3 fases. E essas 3 fases é a que eu vou te apresentar agora. A primeira fase é a fase da atenção. O que eu faço para chamar a atenção de quem eu quero vender? Eu chamo a atenção das pessoas em momentos de prospecção e abordagem. A atenção tem a ver com o contato, com o gerar conexão, em trazer essa pessoa para perto de você, em fazer essa pessoa entender você. É nesse momento em que você gera confiança, que você faz a pessoa olhar para você e falar assim, interessante. Veja bem, como é que eu chamei a atenção de vocês? Através de um convite para você poder participar. Para quê? Para que eu pudesse te contar do trabalho que eu estou desenvolvendo no doutorado, justamente para que você pudesse se sentir à vontade de participar e, se quiser, inclusive, poder contribuir com tudo aquilo que eu tenho desenvolvido no dia a dia. Toda vez que você faz uma prospecção e uma abordagem, nada mais é do que um momento de chamar a atenção. Por isso que é tão importante fazer perguntas, conhecer a pessoa, entender a vida dela, o mundo dela. Juliana, por que isso é tão importante para a venda? Porque isso tem a ver com a decisão que você vai inspirar e influenciar a pessoa a tomar em poucos minutos, ou talvez, dependendo do nível ou da forma com que você conduz o seu processo, em alguns dias ou algumas semanas, e por aí vai. Chamar a atenção é uma das maiores dificuldades dos vendedores atualmente. Por quê? Você tenta chamar a atenção através das redes sociais e o seu número de likes não é satisfatório. Você manda mensagem no WhatsApp, as pessoas não te respondem. No dia a dia, você busca formas diferenciadas de chamar a atenção e quando você vai abordar, quando alguém te dá um voto de Minerva e você vai abordar essa pessoa, você está com tanta sede ao pote, tão desesperado ou desesperada para vender, que você já sai ali derrubando um calhamaço, um caminhão de informações sobre aquilo que você faz, e o que a pessoa faz? Ela recua. Porque você ganhou a atenção dela, mas você não chegou no próximo ponto da venda que é importante, que é a geração do interesse. Vendas é um momento de ser interessante. É o momento em que você provoca interesse nas pessoas. E o interesse tem ligação direta com curiosidade. O ser humano, ele é curioso por natureza. Se você gosta, por exemplo, de histórias bíblicas, você já sabe da história que eu vou contar. O mundo caiu em pecado por conta da curiosidade da Eva em comer o fruto da árvore do conhecimento. Olha o quanto o ser humano gosta de curiosidade. Tudo aquilo que chama atenção, tudo aquilo que é interessante, como o TikTok, por exemplo, que é uma das redes sociais que mais tem sido disseminada hoje entre os jovens,
tudo aquilo que chama a atenção, tudo aquilo que provoca interesse, faz com que você tenha uma oportunidade de apresentar aquilo que você faz e de negociar algo que você deseja negociar com essas pessoas do dia a dia. Eu peço perdão que eu vi ali que está faltando uma letrinha na palavra interesse. Eu fiz essa apresentação hoje super rápido e, desculpa, eu não consegui revisar. Mas eu tenho certeza que você está capturando o conteúdo que eu estou trazendo aqui para você. Está fazendo sentido? Mostra aí seu joinha para mim se já está valendo a pena estar aqui nessa sala comigo. Excelente. Você também, olha aqui, ó, tem um comentário. Às vezes falamos coração quando estamos falando do cérebro. O cérebro é o nosso centro de ações e reações. É isso mesmo, Valdinez. Muito bem. Um dos maiores desafios hoje é como é que eu gero interesse. Eu gero interesse pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pessoalmente. Como você tem gerado interesse? Porque a forma com que você gera interesse é a forma com que você apresenta o teu produto, o teu negócio, o teu serviço. E isso vai encaminhar você para um processo de negociação com um potencial cliente. E a negociação, ela acontece desde a prospecção até o momento em que você vai fazer o quê? Um fechamento. O que a gente mais deseja hoje é que o nosso cliente compre. E o fechamento, as técnicas de fechamento, muitas vezes as pessoas elas se atropelam ou elas acabam se barrando porque não sabe falar sobre o preço, não sabe defender o preço, não sabe argumentar sobre o preço, não sabe se valorizar, não sabe valorizar o próprio produto. No ambiente de vendas, você sempre vai passar por essas três fases. Você vai gerar interesse, você vai chamar atenção, você vai gerar interesse e você vai efetivar uma compra. Para facilitar esse processo na prática, a neurovendas, ela é uma ciência que estuda o comportamento tanto de quem compra quanto o comportamento de quem vende. Não faria sentido estudar somente o comportamento de quem compra. Eu também preciso entender o comportamento de quem vende. E se você vende e está fazendo parte desta comunidade, está aqui a oportunidade de você entender mais sobre o seu comportamento, para que você possa espelhar isso no seu dia a dia, no ambiente em que você vende. Afinal de contas, nós vivemos a dualidade. Eu também compro e eu também vendo. Eu também vendo e eu também compro. Correto? Você não faz isso o tempo todo? Desde o momento que você vai no supermercado comprar uma margarina até o momento que você vende o produto ou serviço que você representa no dia a dia, é o momento de compra e venda. E você precisa entender sobre o comportamento humano e as relações humanas para que você possa ampliar as possibilidades de crescimento e resultado naquilo que você faz. A neurovendas, ela é o avanço das técnicas de vendas alinhada à gestão emocional. Por que eu estou te dizendo isso? O professor Daniel Goleman, que escreveu Inteligência Emocional, que está aqui atrás, ele traz na pesquisa do livro dele que mais de 70% dos vendedores deixam de vender porque não conhecem as próprias emoções. Não sabe definir que está sentindo medo de falar sobre o preço, fica com raiva porque tomou não de um cliente e não sabe lidar com isso, se sente triste porque não está prospectando e automaticamente não está vendendo. Quando você tem clareza das suas emoções e sabe dominar as suas emoções, calibrar as suas emoções, você consegue perceber as emoções do seu cliente. E aí você vai entender que aquele não que o cliente deu não foi para você, foi para ele mesmo, porque ele ainda não entendeu o produto, ele não teve interesse genuíno. Apesar de você ter chamado a atenção, não despertou o desejo, por exemplo. Quando eu começo a entender um pouco mais sobre o ambiente de neurovendas, eu preciso buscar formas no dia a dia de como eu posso, de um modo prático, entender aquilo que é a essência, aquilo que eu mais preciso provocar nas pessoas que estão à minha volta. E aí, se a gente for olhar para o mercado como um todo hoje, das empresas que mais aplicam técnicas de neuromarketing na prática, a Disney, para mim, é uma das maiores referências. E eu vou trazer para você aqui rapidinho um vídeo, e eu quero que você preste bastante atenção na legenda, porque esse vídeo, ele traz a essência do trabalho de neurovendas. Você, como eu, que é vendedor ou vendedora, no dia a dia, você precisa, para você poder crescer em vendas, aumentar os seus resultados, prosperar, vender mais, conquistar mais pessoas para o seu ambiente de vendas, conquistar mais clientes,
você precisa somente prestar atenção no que a Disney faz e que eu vou passar nesse vídeo, que é uma frase, mas que é a frase que muda todo o contexto dos seus resultados. Olha aí. Não é esse em inglês, vai vir a legenda. Well, for me, I always think about a quote from Maya Angelou who said that people won't remember what you said, people won't remember what you did, but people will always remember the way you made them feel. And we take that message to heart at Disney. We really encourage our cast members to focus on not individual interactions or transactions, but the overall customer experience, and take advantage of every opportunity to, what we like to call, make magic for our guests. In other organizations, the words may be different, but the concept and the emotions are exactly the same. Great. E aí? Conseguiram entender o vídeo ou quer que eu passo de novo? Conseguiu entender? Faz joinha para cima. Não conseguiu entender? Eu passo de novo para você pegar. Glaucia entendeu, a Rose não. Muita gente falando que não. Vou passar o vídeo de novo, porque ele fala rapidinho, mas tem uma frase que é a essência do que a gente vai conversar hoje aqui. Deixa eu voltar o vídeo aqui. Pronto, voltei o vídeo. Deixa eu colocar de novo para você assistir mais uma vez. E aí agora valendo, tá bom? Valendo porque tem coisa legal aqui que ele fala. Olha aí. Qual a importância da conexão emocional com os clientes? Essa é a pergunta. Well, for me, I always think about a quote from Maya Angelou who said that people won't remember what you said, people won't remember what you did, but people will always remember the way you made them feel. And we take that message to heart at Disney. We really encourage our cast members to focus on not individual interactions or transactions, but the overall customer experience, and take advantage of every opportunity to, what we like to call, make magic for our guests. In other organizations, the words may be different, but the concept and the emotions are exactly the same. Great. E aí, melhorou? Melhorou? Conseguiram pegar? Sim? Sim? Então, vamos lá. O que ele fala nesse vídeo que chamou a atenção? Olha, as pessoas... Ô, Catiúce, cadê você, Cati? Abre seu microfone aí, deixa eu ver você. Pronto, abre o microfone, fala comigo. Fala o que você escreveu aí no chat, por favor. Cadê, mulher? Teu microfone não está aberto ainda não. Abre o microfone. Agora? Agora sim. Que as pessoas vão se lembrar do sentimento, da sensação que elas tiveram, né? Não do que eu disse, do que eu fiz ela sentir, né? Foi isso que eu peguei aí. E você pegou exatamente o ponto pelo qual a neurovendas precisa ser aplicada no seu dia a dia de vendas. O seu cliente, ele não vai lembrar o seu nome. Doeu? Pois é verdade, tá bom? O seu cliente, ele não vai lembrar o seu nome. O seu cliente, ele não vai lembrar do último produto que ele comprou. O seu cliente, ele não vai lembrar do preço que ele pagou, mas o seu cliente, ele vai lembrar como você o fez sentir. É exatamente sobre isso. A neurovendas, ela é um processo que te ensina a entender como as pessoas se sentem. Porque como as pessoas se sentem é decisivo para que elas tenham a ação de compra ou não. E isso envolve aspectos emocionais, aspectos cognitivos, psicológicos, sociológicos, culturais, de crenças, de valores, que você, como um profissional de vendas, precisa dominar isso na prática, no dia a dia. Você precisa estar conectada com as emoções do seu cliente. Principalmente nós que fazemos parte do modelo de venda direta no mercado, porque eu não sei se você sabe, no mercado existem apenas 2 modelos de trabalho. Ou você atua na venda direta, ou você atua no varejo.
E na venda direta, esse é um modelo de venda que exige que você tenha relacionamento com o seu cliente. Juliana, você está querendo dizer que só a venda direta qualifica as técnicas de neuromarketing, de neurovendas? Não, eu não estou querendo te dizer isso. Aliás, eu preciso te dizer que o varejo está muito mais avançado em neurovendas do que quem trabalha com venda direta. Porque o varejo tem aplicado técnicas, tem feito pesquisa, tem buscado informações e tem, inclusive, aplicado nas gôndolas de supermercado já técnicas de neurovendas. Eu vou mandar para vocês depois, lá no grupo, um trabalho, uma pesquisa que eu fiz. Quem conhece aquela empresa de chocolates que faz o Ferrero Rocher? O Rafaelo. Vocês sabem que empresa que é essa? Que faz um chocolatinho que se chama Ferrero Rocher? Eu não lembro o nome da empresa, mas eu lembro o nome do chocolate. Essa é uma das empresas que mais utiliza técnicas de neuromarketing para vender chocolate, que mais utiliza técnicas de neurovendas para vender chocolate no dia a dia. Se o varejo, se uma empresa de chocolate já está usando técnicas de neurovendas, nós precisamos avançar muito, porque a gente domina o campo, sabe do quê? Da experiência do cliente, do contato, do relacionamento, da proximidade com as pessoas no dia a dia. Então, a gente precisa aprender técnicas avançadas de vendas conectadas diretamente com a neurociência, porque isso vai nos ajudar, de fato, a entender como o cliente compra. E esse é um processo que começa através, sabe do quê? Da experiência que você pode promover no dia a dia através dos 5 sentidos. A gente acha que os 5 sentidos, muitas vezes, ele não tem função no processo de vendas. É por isso que dentro de um ambiente de vendas, a demonstração, o momento do test drive, o momento de você fazer o cliente experimentar aquilo que você vai entregar para ele, é um dos momentos mais importantes de vendas. Porque é nesse momento em que ele vai se ver, é nesse momento em que ele vai se sentir, é nesse momento em que ele vai tomar a decisão de agir ou não comprando o seu produto ou o seu serviço. Por isso que os 5 sentidos, eles são extremamente importantes no ambiente de neurovendas. As pessoas, elas precisam ter experiências visuais com aquilo que você está oferecendo para elas. Muitas vezes as redes sociais, elas não vão entregar experiências visuais. Por quê? Uma experiência visual, ela só é bem-sucedida quando ela é acompanhada de uma experiência audível, de audição. Conforme eu vou agregando os 5 sentidos, um outro sentido dentro do ambiente de neurovendas, eu aumento as possibilidades de experiência do meu cliente. Quando eu tenho uma experiência gustativa, que a pessoa vai comer, ela vai sentir o gosto, isso remete áreas do cérebro dessa pessoa que fazem ela tomar a decisão de compra mais rápido. Traduzindo em miúdos, você tem que receber as pessoas no seu ambiente, você tem que servir um cafezinho com bolacha, você tem que botar uma musiquinha gostosinha no ambiente, no seu vídeo, onde você vai receber o seu cliente. Visualmente, aquele lugar ele tem que estar preparado para receber aquela pessoa de acordo com aquilo que você vai entregar para ela. Ela precisa sentir o cheiro. Quantas vezes você não vai no shopping, entra numa loja e fala assim, nossa, que cheiro gostoso. Isso já é uma técnica de neurovendas aplicada. Um cheiro gostoso no ambiente é para mexer com áreas do seu cérebro que vai trazer lá no seu inconsciente uma memória afetiva, ativa, que vai fazer você comprar alguma coisa dentro daquela loja. De tudo isso daqui, quando você alinha os 5 sentidos com o tato, provocando uma experiência sensorial no qual o cliente pegue, toque, use, dirija, coma, corra, ande, que ele tenha contato direto com isso no dia a dia, isso vai despertar nele cada vez mais o desejo de poder comprar. Isso mais vai despertar o desejo desta pessoa em querer estar naquele ambiente, fazendo parte daquela tribo, tendo aquele produto, utilizando daquele serviço, por exemplo. Olha que legal. Estou vendo aqui que vocês escreveram no chat. As pessoas vão se lembrar do que você as fez sentir. Precisamos fazer os clientes
se sentirem. Assim, eles vão se lembrar de você. Esse é o ponto. E uma das maiores deficiências no ambiente de vendas hoje é que talvez você esteja preocupada com a meta, com o volume, com a entrega, com o seu dia a dia, para você poder gerar um resultado que tem muito a ver com o número e que tem pouco a ver com conexão, com experiência, com amizade, com relacionamento. E esta é a chave que vai promover o crescimento do seu negócio no dia a dia. Para você poder entender como é que você pode colocar isso na prática, como é que você pode entrar neste ambiente, de fato, de neurovendas, olha só o que eu preparei aqui para você, ó. A experiência emocional, ela pode estar conectada diretamente com técnicas de vendas que despertam sentimentos na alma. Sentimentos que vão fazer as pessoas a decidirem por comprar, a terem a coragem de fazer algo diferente, de obter um produto ou um serviço que até então elas não experimentaram. E como é que funciona isso na prática? É simples. O primeiro passo é, você precisa pedir a atenção das pessoas que você se relaciona. Muitas vezes, você, quando vai pedir atenção, está dominada pelo estresse. E é o hormônio do cortisol que está em maior evidência circulando no seu organismo nesse momento. Quando você está num momento de estresse, sua visão fica turva, você não consegue ter pensamentos organizados. E muitas vezes você não consegue chamar a atenção ou pedir a atenção do seu cliente porque você se esquece, porque você está ansiosa, porque você se atropela no seu processo. Por isso que dentro das técnicas avançadas de vendas, pedir a atenção é o momento que você, vendedor, precisa aprender a controlar o seu estresse. Justamente para você não gerar estresse no seu cliente, por exemplo. Estresse controlado, obteve a atenção do seu cliente, o próximo passo é gerar interesse. Gerar interesse não é só simplesmente chegar com o produto, botar na frente do cliente, ou chegar para o cliente e falar, custa tanto. Gerar interesse é gerar interesse em quem ele é, saber quem o seu cliente, o que o seu cliente faz, qual é a dor do seu cliente, o que o seu cliente está buscando e como você pode resolver essa dor. Uma das técnicas mais avançadas de geração de interesse é você descobrir o problema ou a dor ou a necessidade do seu cliente e transformar isso em solução através de um processo de visualização, no qual você vai fazer o seu cliente imaginar ele com o problema resolvido. Isso vai disparar, sabe o que no corpo dele? Dopamina, que é o hormônio do prazer, que é o mesmo hormônio do prazer das relações sexuais, por exemplo. Por isso que esse momento tem tanta relação com a raiva, porque é um momento de extrema explosão. Quando eu estou interessado, a nossa mente, ela simplesmente se fecha e eu não consigo ver nada além daquilo que eu estou buscando na minha frente. O terceiro passo dentro deste processo é o despertar o desejo. Despertar o desejo é o momento em que eu entrego valor em relação àquilo que eu estou vendendo, em relação àquilo que eu estou comercializando. Esse é o momento da demonstração, esse é o momento do test drive, porque a acetilcolina é o hormônio da aprendizagem. E eu gero no meu cliente o desejo de ter algo quando ele está aprendendo alguma coisa. O que você está ensinando para os seus clientes no dia a dia? Quero te fazer essa pergunta. Já pensa aí. O que você está ensinando para os seus clientes para chamar mais atenção e conectar ele mais rápido com você? Para finalizar esse processo, o quarto e último ponto que você precisa gerar de experiência emocional com o seu cliente é que ele efetue a compra. E ele só vai tomar essa decisão quando você conseguir gerar serotonina, que é o hormônio duas formas diferentes. Enquanto na dopamina é o prazer do sexo, por exemplo, que tem muito a ver, o hormônio da serotonina é da finalização, é do merecimento, é do reconhecimento. Quem é que faz academia? Levanta a mão, deixa eu ver, você que faz academia. Levanta a mão e segura aqui para poder passar aqui nas telinhas e ver todo mundo que está na sala. Cadê você que faz academia? Opa!
Deixa eu tirar a tela aqui que fica mais fácil ainda. Quero ver você que faz academia. Você que faz academia, no final do seu dia, quando você termina o teu exercício físico, que você senta no banco do banheiro da academia e que você dá aquela respirada, esse é o momento em que começa a gerar serotonina dentro do teu corpo. É o hormônio do prazer, do reconhecimento, do merecimento, da atividade cumprida, da conquista, de você ter conquistado algo diferente, de você ter atingido a sua meta. Vocês estão me ouvindo? Cadê vocês? Cadê? Opa! Demorou para paralisar e voltar, né? Eu estava aqui falando sozinha. Vocês pegaram a parte que eu estava perguntando para vocês sobre serotonina, quem faz academia? Levanta a mão. Era aqui que eu tinha parado que eu percebi. Ó, que legal, de todas vocês fazem academia, é isso mesmo? Não, agora eu quero saber quem faz academia. Para eu saber se eu também estou sem vergonha. Cadê? Gente do céu, eu estou sem vergonha. Porque eu preciso fazer academia. Deixe. Ainda tem um projeto fitness para esse ano. E vocês vão conhecer o meu projeto fitness, porque eu vou. Fisioterapia, Ingrid. Eu não sei se serve, porque fisioterapia tem a ver com recuperação e não com prazer. Tá? Depende de como você se sente. O viés da fisioterapia tem muito mais a ver com recuperação do que com prazer na prática. E quando a gente está falando de prazer vindo da serotonina, é o prazer da meta cumprida, da conquista, do reconhecimento, do merecimento, de você ter atingido o seu objetivo na prática. Esse é o momento que libera a serotonina no teu corpo. Quando você consegue evoluir com o teu cliente, passando com ele esses 4 pontos, não importa se você vai apresentar o produto no começo ou no final, não importa se você vai falar do preço, não importa se ele vai parcelar, se ele vai fazer à vista. O importante é que toda este passo a passo hormonal aconteça no corpo do seu cliente. E se isso acontecer, ele vai te dar sim. Cada uma dessas etapas é um momento de sim. Sim, eu quero. Sim, eu desejo. Sim, eu tenho interesse. Sim, eu vou comprar. Se é isso que você está buscando, você pode, ou melhor, você deve começar a aplicar cada vez mais. Compartilha o projeto que vai inspirar. Vou mesmo. Você pode e deve começar a aplicar cada vez mais no seu dia a dia esse passo a passo. É um passo a passo que eu entendo. Ele é complexo quando eu não entendo como eu lido com as minhas emoções, quando eu não tenho clareza das técnicas de vendas, quando eu não domino o processo de vendas como um todo, quando eu não sei quais são as ferramentas que eu tenho que utilizar em cada momento e em cada visita com cada cliente. Dominar as técnicas, dominar as ferramentas, dominar o processo de vendas e, principalmente, dominar o teu comportamento é algo que mexe profundamente em você, na tua alma. É algo que, no dia a dia, precisa ter impacto no seu inconsciente. E essa é uma decisão de mudança que você pode começar a sua jornada a partir de agora. Não só através daquilo que você recebe de conteúdo no dia a dia de forma gratuita, não só na comunidade, mas também nas redes sociais, ou através dos cursos, das mentorias, de todos os eventos que eu promovo também no dia a dia. Antes de eu avançar aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Valeu a pena? Olha só, são 20 horas e 33 minutos. E eu falei para vocês que a gente ia ter 1 hora, nós vamos mais 10 minutos no máximo, tá bom? Olha só, eu quero saber de você. Qual nota que você dá nesse momento? E eu vou abrir uma enquete aqui, deixa eu só tirar o PowerPoint. Eu quero saber qual nota que você dá para tudo isso que você teve de contato, de conteúdo que
possivelmente pode ser novo para você.